e tudo é para a honra e glória do seu santo nome. João, Evangelho de João 8, nós vamos nessa reflexão que Deus colocou no meu coração, até o versículo 11, tá? A primeira pregação dessa noite. Pedindo uma palavra para o Senhor, Ele nos direcionou a esse capítulo 8 de João. Quero, antes de começar essa ministração, agradecer aos nossos irmãos pelas orações. Na minha mãe, ela já está bem espertinha. Hoje eu falei com ela numa live. Ela mandou um abraço para cada um de vocês. Já está louca para estar aqui, né? Ela está lá no hospital, mas está falando de Jesus, a bíbliazinha dela lá no largo. Graças a Deus o pulmão dela já está melhor. E agora falta só o médico dar alta, o cardiologista dar alta para ela, que ela teve uma arritmia cardíaca. Mas graças a Deus os remédios fizeram efeito, ela já está bem melhor. Eu creio por esses dias, amanhã talvez, quem sabe o médico já dá alta para ela, amém? Foi uma coisa assim que pegou a gente de surpresa, que nós fomos fazer um exame de rotina, o médico mandou bater um eletro e detectou que o coraçãozinho dela estava meio fraquinho. Aí nós resolvemos melhor, ele resolveu no caso melhor internar ela. E graças a Deus, Deus preparou tudo, porque lá no Hospital do Coração, o pai já está atendendo e ela está ali pelo seu plano que ela tem, né? Por isso que é bom a pessoa ter um plano de saúde. E Deus providenciou tudo para ela, graças a Deus. E os filhos vieram até lá do interior visitar ela, a família toda, que ela é uma pessoa muito querida, minha mãe. Ela é uma pessoa muito boa do coração e por isso Deus reconhece, né? Aqueles que são limpos de coração, aqueles que realmente fazem as coisas. Porque a minha mãe, ela faz tudo por amor. Ela nunca faz nada para alguém pedindo algo em troca. Ela sempre faz, isso é a essência dela. Esse coração grandioso, por isso que ela é uma pessoa muito amada, né? Se ela estiver assistindo a live, que Deus te abençoe e nós queremos que você vai sair daí o mais rápido possível. Ela assiste lá, viu? Ela fica ligada. Ela é fome de microfone, aquela velha. Quem sabe domingo ela já vai estar aqui com a gente, glorificando e contando o testemunho do Senhor. Amém? Então esse tema que Deus colocou nessa primeira mensagem fala sobre uma mulher que foi apanhada em adultério. E nós vamos aprender algumas lições aqui, como lidar com as situações na nossa vida que Jesus sempre tem a palavra certa. Nós, seres humanos, não. Nós queremos logo, com os nossos pensamentos, com os nossos conhecimentos, logo dar o veredito. Jesus não. Jesus, ele sempre olha pelo um ângulo que o ser humano não olha. Porque Jesus conhece o oculto e o profundo, ele sabe quem é quem. Nós temos que aprender isso com o nosso mestre. Ele sempre olha pelo ângulo dos dois lados da moeda e pelo um ângulo muito mais profundo. A gente vai ver que essa mulher aqui o texto diz que ela foi flagrada em adultério. Então é uma coisa muito grave diante de Deus o adultério. Não só o adultério físico, principalmente o adultério espiritual. Vamos para o texto, João 8, pegar do versículo 13 em diante. Os mestres da lei, veja que não é qualquer pessoa, são os mestres, são os fariseus. Os mestres da lei, versículo 3, capítulo 8 de João, e os fariseus, então a nata querendo pegar Jesus em alguma coisa. Trouxeram uma mulher. Olha só como era que estava a situação desse povo, gente. Sabe o que o Espírito Santo aqui fala ao meu coração? Que eles estavam caçando algo na sociedade para trazer para Jesus, para impor, para pegar ele no flagra em alguma coisa, para ter algo de acusar ele. E de repente eles veem nessa mulher a oportunidade, está na boca da Rafa a palavra, a oportunidade de trazer a Jesus para ele vir dar a palavra, mas só que eles querem ouvir algo que Jesus jamais vai responder para eles. Eles querem um olhar humano que Jesus dê aquele caso, porque é um caso.
E se você for estudar, esse caso não é nem para estar com esses personagens. Esse caso tem que ir para um tribunal. Porque pela lei de Moisés, o adultério, tanto a mulher como o homem tem que ser apedrejado. E aqui a gente vê que eles trazem somente uma mulher para questionar Jesus. Olha o que o texto diz. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, ou flagrada em algumas versões, fizeram-no ficar em pé diante de todos, quiseram humilhar aquela mulher, não somente trazer essa queda dessa mulher, esse cair dessa mulher, mas eles queriam realmente fazer uma coisa tão baixa. Porque a gente é uma mulher. Apesar de a mulher naquela época, no primeiro século, ser muito desprezada, mas não cabe a um homem, porque aqui são homens religiosos, homens que conhecem a lei, homens que conhecem a Bíblia, e não vale a pena só conhecer. Eu preguei isso aqui quarta-feira, que não vale a pena você ter o conhecimento e não viver o que está escrito aqui, não vale nada para Deus. Trouxeram essa mulher para ficar em pé diante de todos, não só para machucar aquela mulher, mas também para confrontar Jesus. Versículo 4. E disseram a Jesus, o foco nem é a mulher, o foco é Jesus. Ele não estava nem aí para a mulher. Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Versículo 5. A lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? É uma pergunta. Porque se Jesus diz sim, ele está confrontando a autoridade do Império Romano. E se ele diz não, ele está negando a lei de Moisés, porque diz que é para matar e apedrejar. Que situação é essa, querido? Jesus, que conhece tudo. Versículo 6. Ele estava usando essa pergunta como uma armadilha, uma cilada, a fim de terem uma base para acusar o ministério de Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Jesus não deu muita mídia para eles, não. Porque Jesus sabe quem eles são. Jesus sabe quem nós somos. Versículo 7. Visto que continuava a interrogá-lo, quando Jesus se abaixa e não dá mídia, começa a escrever com o dedo na terra, Jesus, para mim, no meu entendimento, Jesus quer que eles vazam, que eles parem de atormentar não somente ele, mas aquela mulher, coitada, que está passando por essa situação tão difícil, tão vergonhosa. É o que o Espírito do Santo me dá um entendimento, porque com qualquer pessoa lhe dá um entendimento diferente. Visto que continuava a interrogá-lo, então ele estava insistindo com Jesus. Ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Porque a gente quer pegar logo a pedra e apedrejar as pessoas. Não é assim que a gente é? Jesus não é assim, não. Jesus, sabe que Jesus quer nos ensinar aqui nessa noite? Que nós temos que ter a sabedoria para lidar um com o outro. E a melhor maneira, em qualquer sociedade que você for, a melhor maneira de você lidar com o problema é você dialogar com a pessoa. É você conversar com ela e chegar a um denominador comum. Não pegar o cajado e só pegar na cara da pessoa. Que Mateus 7 diz que nós temos que reparar o cisco primeiro dos nossos olhos, para poder atirar pedra no irmão. Mas nós somos os seres humanos assim. Infelizmente o pecado fez isso conosco. Mas como Jesus conhece tudo, ninguém pega ele em nada, ele é o soberano Deus dessa terra.
Jesus, pela segunda vez, inclina-se de novo e começa a escrever no chão. Versículo 8. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Versículo 9. E os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele, só eles dois. Depois de todo o tumulto, de toda a vergonha que ela passou ali naquele momento, ficou agora só ele e a mulher. É aqui que vai acontecer o grande encontro dos dois. É aqui que vai acontecer a grande transformação, quando a gente cai, quando a gente está num ato que não agrada ao Senhor. É aqui que está o segredo. Agora está só Jesus e a mulher. Aqui Jesus poderia logo pegar a orelha dela e puxar, envergonhar ela. Agora que está aqui só nós dois, minha filha, para com esse negócio. Que negócio é esse? A gente é assim, né? Falei para minha esposa, Deus me chamou como pastor para agregar, não para separar ninguém aqui nesse ministério. Seja quem seja, nós temos que agregar as pessoas, dar oportunidade. Se elas vacilarem, é elas e Deus. O pastor lhe dá oportunidade no ministério para os obreiros, mas se os obreiros não vigiarem, fizerem as coisas para escandalizar a igreja, e automaticamente eles não vão mais pegar o microfone no púlpito. É simples. Agora, nós não devemos apedrejar ninguém, porque cada caso é um caso. Sabe por quê? Porque eu erro e você erra também. E se for para julgar alguém, para não estar no púlpito pelo pecado, então ninguém vai subir mais aqui, porque todos nós temos pecados. Todos nós aqui somos falhos diante de Deus. Não tem um perfeito aqui. Eu não sou perfeito e não tem nenhum aqui perfeito. Então eu peço para você, quando acontecer algo dentro do ministério, vamos orar para Deus quebrar o mal. Vamos orar para Deus dar vitória para aquela família. Vamos olhar com esse olhar que Jesus olha o ser humano, não como eu olho, como você olha. Porque a nossa intenção é tirar do caminho da gente o problema. Não é isso por isso que os homens matam na guerra. Por que existe a guerra no mundo? Para acabar o problema. Por que estão matando ali o Hamas que ele falou aqui no começo? Porque o homem pensa que se ele matar, resolve o problema. Não resolve, piora o problema. Voltando para o texto. Então Jesus, no versículo 9, os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos, todos tinham pecados. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Versículo 10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Não a condenou, porque todos eles tinham defeito, todos eles tinham pecados, e eles estavam fazendo coisa errada perante a lei de Moisés, trazendo só a mulher, tinha que trazer o cabra também. Porque se você estudar lá Levítico, você vai ver que esse ato aqui tem que trazer o homem e a mulher para ser apedrejado e morto. Mas a intenção era confrontar o ministério de Jesus. Jesus pega essa oportunidade do erro dessa mulher para perguntar algo para ela se ela quer. Porque Deus só trabalha com quem quer, com quem obedece. Versículo 10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou à mulher: onde estão eles? Ninguém a condenou. Olha como Jesus é inteligente, educado. Ele não foi para cima para querer massacrar a pessoa. Jesus, no versículo 11, para a gente encerrar: ninguém, Senhor. Olha o respeito dela por Jesus, já reconhecendo que ele é uma pessoa diferente, já reconhecendo que ele não é como aqueles fariseus que se vestiam de filactérios, que se pousavam como os bons religiosos, como as pessoas mais honestas, mas estava acusando aquela pobre mulher diante de Jesus. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus:
eu também não a condeno. Veja que Jesus, ele amacia, ele conversa, ele dialoga com a pessoa, mas agora ele vai dar a palavra certa para ela. Será que Jesus concordou com o ato que ela estava fazendo? Claro que não. Jesus não vai concordar com um ato desse tão absurdo. O ato de adultério é um dos pecados mais graves e idolatria diante de Deus. É a abominação diante dos olhos do Senhor. Olha só, queridos irmãos, ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá, olha a palavra de Jesus. Agora vá e abandone essa vida de pecado. Jesus não massacrou ela. Jesus não fez nada para envergonhar ela como os fariseus. Mas ele falou para ela, minha filha, eu não te condeno, eu te amo. Agora, minha filha, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Trazendo para a nossa linguagem popular lá de Mocajua. Pelo amor de Deus, minha filha, pega a beira. Pelo amor de Deus, minha filha, não faça mais isso, não viva mais isso. Eu tenho certeza que a vida dessa mulher mudou nesse dia. Porque quando a gente vai estudar as escrituras, todas as pessoas que vinham conversar com Jesus, Jesus é Deus. Ele tem uma unção, ele sabe falar, a voz dele é tão impactante que quando ele fala, ele é a palavra viva, o verbo vivo, a verdadeira palavra, que quando ele falava, entranhava no coração da pessoa, limpava ela de todo o mal, querido. De tudo que tu possa imaginar, a palavra que saía da boca dele é a palavra fiel e verdadeira. Minha filha, eu te amo, eu te adoro, mas saia dessa prática. Porque todos nós aqui somos pecadores, mas o que aborrece a Deus é bater na tecla do pecado. Jesus é muito fiel. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. E seja a partir de hoje uma grande bênção lá na sua casa, aonde você for. Jesus restaurou a vida dessa mulher. É isso que ele faz na nossa vida, ele restaura.